Oi, gente, tudo bem com vocês? A Pro Carol, professora de português, e aprovei aqui para fazer alguns apontamentos sobre a apostila 2, tudo bem? Então, são conteúdos que a gente tem dentro da apostila 2 e que a Pro acha importante pontuar e falar com vocês. Primeiro, nós vamos começar com linguagem verbal e não verbal. Eu acho que vocês já ouviram falar sobre isso, mas vamos lá. A linguagem, gente, é uma atividade humana que ela pode ser manifestada de diversas formas. Não sei se vocês já perceberam, né? Então, o ser vivo que mais consegue se manifestar e se comunicar é o ser humano. Então, de todos os animais e seres vivos que existem neste planeta, os que mais têm capacidade para se comunicar de maneiras diferentes somos nós, os seres humanos. Então, os pesquisadores, eles costumam dividir a linguagem em dois tipos grandes, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Saber reconhecer essas linguagens e usá-las é uma ferramenta importantíssima. Você me pergunta por quê, Pro? Porque só assim você vai conseguir se comunicar com eficiência. E é isso que a gente quer, a gente entender e ser entendido. Então, ó, é bem fácil. A linguagem verbal é aquela feita por meio de palavras, seja ela escrita ou falada. Então, por exemplo, neste vídeo, a Pro está usando linguagem verbal com vocês. Na apostila, quando a Pro escreveu, a Pro também estava usando a linguagem verbal, ok? Agora, a linguagem não verbal. Então, ó, o nosso corpo, as nossas expressões faciais e até o nosso silêncio, às vezes fazem mais sentido do que a gente falar ou escrever alguma coisa, não é? Quem nunca entendeu o olhar da mãe quando ela tá brava sem ela falar um A? Então é por isso que a gente também usa muito a linguagem não verbal. Então a linguagem não verbal é aquela que não se estabelece através de palavras, mas se estabelece através do quê? Através de mímicas, através de desenhos, de pintura, placas de trânsito. Agora vamos para a próxima parte. Lá no Conhecendo a Língua, a Pro colocou onomatopeia. Então, o que é onomatopeia? Onomatopeia, gente, é uma figura de linguagem que usa uma palavra específica para representar um som específico. Então, olha alguns exemplos de onomatopeias, ó. Entenderam? Também gostaria de falar com vocês sobre pronome. Se você quiser anotar no caderno, é bem legal e interessante, tá bom? Então, ó, vou falar por cima sobre pronomes. Então, o que é pronome? Então, ó, o próprio nome já diz. Pronome, o que você acha que significa? Ele serve para o nome, né? Então, ele pode acompanhar o nome ou substituir este nome. Vamos ver, então, só alguns pronomes, tá? Esses aqui, gente, são os pronomes pessoais, que são aqueles que se referem às pessoas, né? Então, ó, estas pessoas aqui, ó, eu, tu, ele, nós, vós, eles, são pronomes, tudo bem? E eles são pronomes do caso reto. Por que isso? Eles servem para substituir um nome. Então, por exemplo, eu falo assim, Carol foi à feira. Eu posso trocar o Carol por ela foi à feira, tudo bem? Ele é o responsável de ser o sujeito da oração. É ele que faz o verbo realizar a ação. Então, por exemplo, a gente fala, eu corro, eu choro, eu durmo. Ele corre, ele chora, ele dorme. Entenderam? Então, ele é sempre o sujeito da oração. Mas, além disso, ele tem outra função muito importante, principalmente dentro de um texto, que é retomar uma palavra que foi dita antes. Então, é importante que vocês saibam como usar o pronome dentro de um texto, tanto na hora de ler para interpretar e compreender um texto, quanto na hora de escrever um texto, tá bom? Não ficar muito repetitivo, ficar colocando o nome da personagem toda vez, a gente usa os pronomes. Um exemplo, Fernanda é mãe de João. Ponto. Fernanda canta muito bem. Não ficou muito Fernanda? Olha só como poderia ficar. Fernanda é mãe de João, ela canta muito bem. Entenderam? Então, hoje a gente só viu por cima o que seriam, então, os pronomes pessoais do caso reto, ok? Então, são esses daqui, ó. Anota aí e coloca que eles são pronomes pessoais do caso reto e eles têm a função de ser o quem? O sujeito de uma frase, de uma oração, ok? E por último, a Pro vai falar sobre sentido próprio e sentido figurado, tá?
Então, ó, o sentido próprio é o sentido literal da palavra, é o sentido verdadeiro da palavra, o sentido real da palavra. Então, é o sentido comum que se costuma dar à palavra. Já o sentido figurado, o sentido simbólico. Por exemplo, quando eu digo a menina é uma porta. A menina é uma porta de verdade? Não, você está se referindo ao sentido que a menina é um pouco desprovida de atributos intelectuais. Ou se eu disser assim, aquele menino é um leão, tá dizendo o quê? Que aquele menino é forte ou é bravo como um leão. Este é o sentido figurado da palavra. Agora, se eu disser assim, minha prima abriu a porta, então eu estou me referindo ao sentido real da palavra porta. Entenderam? Então, sentido próprio, sentido real da palavra, e sentido figurado, sentido simbólico da palavra. Então é isso, um beijo da Pro e até a próxima!